NFL Premier League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você está reservando aquele velho e bom tempinho, né, no seu precioso dia a dia, da sua preciosa rotina, para ouvir aqui as reflexões, ponderações, observações que eu trago com todo carinho a respeito da nossa competição na NFL Premier League. Vamos lá? Sem muitas delongas, penúltima rodada da temporada regular. Semana que vem é o último Power Ranking da temporada. E aí, em qual posição o seu time estará? Eis a questão. Mas, não vamos enrolar mais, vamos comentar agora como é que fica este Power Ranking pós semana 13. Valendo? Na 16ª posição, veja só, pasmem, choquem-se, o Campina Grande 13ers ganhou mais uma, eu não serei o único, ufa, ufa, enfim, que alívio, meus amigos, eu não serei o um do recorde do Campina Grande 13ers. Tenho certeza, né, que após essa vitória, depois de muito tempo, o Commissioner irá reivindicar uma subida de posição neste Power Ranking. Mas convenhamos, diante de todo o contexto que tem sido a temporada do Campina Grande 13ers, não rola, né? Assim, já está alguns degraus abaixo do próximo colocado. Eu não vejo como uma posição fechada já, pensando na semana que vem, porque a equipe seguinte vive uma fase preocupante. Então, de repente, a depender do desempenho, né, da equipe do 13ers, seja possível uma reviravolta. Mas vamos ver, né, se na próxima semana teremos essa novidade aqui, nessa parte do Power Ranking. 15ª colocação, nós temos o João Pessoa Firebolts descendo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Há 2 semanas essa equipe estava entre os postulantes aos playoffs, aos trancos e barrancos, né? E a equipe acabou sofrendo problemas com desfalques, queda de desempenho de alguns atletas. Essa semana fizeram apenas 28,04 pontos. É muito pouco. Talvez, com certeza, é a menor pontuação semanal da temporada. E eu tenho minhas dúvidas se não é de toda a história da NFL Premier League. Então foi um desempenho bem aquém da equipe do João Pessoa Firebolts, né, que não condiz com a história desta equipe que sempre é competitiva. Enfim, vamos ver aí se o nosso amigo Walter, o Gago, apronta alguma das suas aí na semana final da temporada regular. 14º, João Pessoa Ghosts, descendo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. E, gente, que declínio do Ghosts, né? Injustificável. Eu acho que, além de injustificável, é inexplicável o que aconteceu aqui, né? O time que saiu de um dos mais bem cotados para disputar playoffs, títulos no pós-draft, né? Você via no papel um timaço ali na teoria, e de repente o time colapsou e o head coach José de Gleison não encontrou a solução para os problemas, né, que a equipe passou. Então, esse colapso foi fatal para os Fantasmas, que já desde a semana passada, se eu não me engano, estão eliminados da competição, dos playoffs, no caso. E aí, nosso amigo José de Gleison antecipou as férias e está mais sumido aí no grupo esses dias. Vamos ver se ele aparece pelo menos para uma resenha ali no final da temporada. Souza Dinosaurs, 13ª posição, subindo 2 posições em relação à semana passada. E que final de temporada meio que honrosa, né, do head coach Kennedy. Mais uma vitória marota aí na conta do Dino, só reforçando o que paulatinamente a gente vem mencionando no Power Ranking aqui, nos nossos livecasts. Se o Dino não tivesse
desistido da temporada, largado de mão o seu time tão cedo, né? Se não fosse tão passional, talvez o Souza Dinosaurs poderia estar na briga dos playoffs aqui. Tem time para isso, né? Não está entre as primeiras prateleiras, mas no papel teria um time para estar brigando por playoffs. Não é à toa que tem conseguido até algumas vitórias interessantes nessa reta final. Fica a reflexão para o amigo Kennedy, né? Não desistir tão cedo das competições, ser mais resiliente. Quem saiba essa lição, com essa experiência, né? Vem aí uma lição para a próxima temporada, as próximas temporadas, na verdade. 12ª posição, nós temos o Tampa Bay Buccaneers subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Jogo magistral de Mahomes, Buck Irving voltando de lesão depois de intermináveis semanas e o importante, assumindo a maior carga do backfield, provando que continua sendo o running back 1 indiscutível desse backfield de Tampa Bay Buccaneers. Tudo lindo e maravilhoso, o único porém é que estes bons ventos demoraram a chegar, né, nos Bucs de Rodrigo Rive. E aí o time já não tem aspiração mais aos playoffs, né, mas fica, né, a imaginação do que poderia ter sido esse time se não fosse desfalques de jogadores tão importantes como o próprio Irving e como também Mike Evans, né? Então, no papel também era outra equipe que tinha um bom time, mas acabou sofrendo aí com esses desfalques, por questões de lesão, e é isso, foge o controle de todos nós, na verdade. 11ª colocação, nós temos o Terrible Towers Tyrants, triplo T do meu amigo Matheus Pedrosa, né, que desceu uma posição em relação ao ranking da semana passada, prometeu uma reação histórica rumo aos playoffs há 2 semanas do nosso livecast. Infelizmente, né, para o head coach, essa reação não aconteceu. O Triple T teve até uma excelente atuação, né, na semana passada. Se eu não me engano, foi o maior pontuador, perdão. Mas essa semana decepcionou, cara. Lutou até onde deu para conquistar um improvável acesso aos playoffs, né? O green card aí dos playoffs. Mas, infelizmente aí para Matheus, né, esta semana a equipe matematicamente se despediu dessas chances de forma melancólica, né, com partidas bem abaixo da crítica de suas 2 principais estrelas, Jahmyr Gibbs e principalmente Jackson Smith-Njigba, que fez a pior partida da temporada, né, no momento crucial. Então, a boa equipe do Triple T, Terrible Towers Tyrants, é mais uma das boas, né, que acaba ficando de fora aí do cenário dos playoffs. 10ª colocação, abrindo o top 10, nós temos os Giants Borborema, subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. O time de Clemar não bateu qualquer time essa semana, não. Foi simplesmente o sempre favoritaço Bessa Nationals de Fernanda, tá? Então a moral aí já começa por aqui. Então a equipe teve uma atuação bem redondinha, né? E essa é outra equipe que repetidas vezes eu tenho dito que se tivesse um pouquinho mais de sorte, né, em alguns confrontos, poderia também estar ali no bolo brigando por playoffs ainda. É uma equipe que tem Christian McCaffrey, que faz outra sólida temporada em alto nível, então jamais daria para descartar uma equipe dessa. Infelizmente também as coisas não deram muito certo para o head coach Clemar, né, mas registre-se que este Power Rank várias vezes pontuou o Giants Borborema como uma boa equipe, uma equipe capaz de alçar voos maiores na temporada. 9ª colocação, nós temos o São Pedro Steelers, outra equipe, cara, que eu em determinado momento elogiei muito, né? Ainda continua uma boa equipe, mas é o que parece, alguns jogadores em um mau momento na temporada, com matchups complicados, e nesse momento decisivo, né, a equipe do head coach Rafael acabou ficando muito aquém do que poderia produzir, né? Essa semana, inclusive, produziu menos que 50 pontos, então a pós-temporada já era... A pós-temporada sempre foi um destino perfeitamente visível no campo de possibilidades do São Pedro Steelers.
mas a equipe acabou caindo numa fase complicada, né, há algumas semanas, não é de hoje, e o head coach, apesar de chances matemáticas, né, essas chances, pelo que me parece, são bem reduzidas, aí acaba impactando a expectativa do São Pedro Steelers, que também, cara, era uma equipe que talvez merecia sorte melhor nessa temporada. JP Galo Hawks em oitavo, descendo 3 posições em relação ao ranking da semana passada, meus amigos. Depois de um início de temporada fulminante, né, do JP Galo Hawks, que chegou a liderar por várias semanas esse Power Ranking, a equipe começou a oscilar, e essa oscilação da equipe de Fabrício, ela coincide com o momento em que Lamar Jackson tem a sua lesão. Lamar Jackson, que é o quarterback da equipe, né? E depois que Lamar voltou da lesão, também aparentemente não é o mesmo, né? Não tem apresentado o mesmo nível que a gente está acostumado há tantas temporadas. E aí isso está impactando diretamente no desempenho do Galo Hawks, que tem bons jogadores, mas depende substancialmente da atuação do seu quarterback, né, para alçar voos maiores. Então, apesar de não estar matematicamente, segundo o Sleeper, nos playoffs, está virtualmente garantido, mas precisará arrumar essa casa aqui, né, para voltar a ser competitivo nesta fase crucial da temporada. Sétima colocação, nós temos o JP Thunderstrucks. Mantenho a posição do Thunder, tá? A contestada equipe de Otávio vence mais uma, se garante nos playoffs, vai calando a boca dos críticos. Beleza, perfeito, ótimo, maravilha, né? E estou curioso, inclusive, para saber como vai ser o desempenho do Thunder nessa fase decisiva. A ver. O resultado mantém a equipe, né, estável, sem crise, playoffs garantidos, mas não foi um desempenho convincente. Aliás, na temporada, numa visão macro, né, o desempenho do Thunder, ele não... aliás, em poucos momentos foi convincente. Então, é uma equipe que achou vitórias ali, enfrentando adversários certos na semana certa, e isso pode perfeitamente continuar acontecendo nos playoffs, mas tentar dar uma incrementada, né, um gás nesse desempenho aí nessa reta final não faria mal a equipe do Thunder. Eu sei que ele vai reivindicar, ganhou, deveria ter subido, mas diante das equipes acima, né, que vem em seguida nesse Power Ranking, por questão de momento, por questão de desempenho, por questão de perspectiva, eu acho que por hora, nesse momento, uma sétima colocação, né, para a equipe do head coach Otávio está de bom tamanho. Sexta posição, olha, subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Ele mesmo, a equipe da Estrela. Uma equipe que pela segunda semana consecutiva faz a melhor e maior pontuação semanal da liga, tá? Nós jogamos a vida, como eu falei no grupo, suamos sangue para conseguir bater a fortíssima equipe do Paraíba Black Wolves, né? Conseguimos, encaminhamos bem ali a nossa classificação aos playoffs, ainda não está 100% garantido, né? Mas o resultado está a nosso favor no momento, de uma forma geral. Enfim, batemos uma grande equipe essa semana, também fez mais que 100 pontos, foi a terceira maior pontuação da semana, tá? E essa semana resume bem o que tem sido a temporada do JP do JP Cowboys, perdão. Tendo que jogar sempre no limite, no máximo de suas capacidades para poder sair com a vitória. E aí, de quebra, conquistamos o cinturão está na casa, né, por merecimento, numa partida épica, e com certeza o Thunder vai
contestar em razão dos recordes, porque o JP Cowboys está na frente, né, do Thunder, mas eu repito, aqui não se olha só resultado. Resultado é muito importante, como eu já deixei claro, mas não se olha só resultado. Inclusive, por desempenho, eu fiz uma breve simulação, e se o JP Cowboys tivesse a força do calendário enfrentado pelo JP Thunderstrucks, estaríamos, neste momento, com recorde 10-3. Mas, é isso aí, vamos que vamos. Vamos ver aí como as coisas vão terminar ordenadas nesse Power Ranking aí na semana que vem. Que, como eu falei, a semana derradeira é a última semana do Power Ranking. Quinta colocação, abrindo o top 5, nós temos o Bessa Nationals, descendo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. Meus amigos, eu não lembro a última vez em que o time de Fernando teve fora do pódio, fora do top 3. Foi uma semana para esquecer, né? A equipe do Bessa estava irreconhecível, por isso caiu tanto também, né? Foram menos que 45 pontos, meus amigos. Então não tem como segurar a posição, né? Depois de um desempenho bem estranho como esse, né? Mas eu já ressalto, né, que a equipe de Fernando tem bastante crédito, continua entre os principais candidatos ao título. Afinal, conta com o MVP da temporada, né? Venhamos e convenhamos. Jonathan Taylor. Tem um wide receiver top 3, que é o Pucanacua, que talvez só não é top 1 porque perdeu um joguinho ou outro por lesão. Então, assim, sem estresse pela banda do Bessa, mas vamos ver, né, como a equipe vai reagir nessa sequência. Quarta posição, mantendo posição em relação à semana passada, Big Middle Roosters, né, o Galo de Campina perdeu. Beleza, não vai subir, mas também não vejo motivo para descer o Galo aqui, né, nessa semana, porque somou mais de 90 pontos e perdeu por uma diferença de 0,14 pontos. Então, em relação ao adversário, né? Então, o desempenho foi bom. A temporada tem sido muito constante, né, para a equipe do head coach Vicente. Não tem como penalizá-lo aqui. Abrindo o pódio, talvez muitos podem ficar surpresos, né? Mas para mim não é surpresa. Eu coloco o Paraíba Squares, subindo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. Fez a segunda maior pontuação da semana, tá? E vai nadando de braçada disputar mais um playoffs aí na conta do head coach Gustavo Lacerda. Como quem não quer nada, chegou, né, e já garantiu sua vaga. Joe Burrow tá retornando para fazer aquele stackzinho de elite com Ja'Marr Chase nessa reta final. Então, meus amigos, eu tô dizendo, tem 2 semanas. Olho nos Squares, que eles sabem jogar esse jogo dos playoffs, tá? Então, acho que tá merecido uma medalha de bronze aí para os Squares, por toda a regularidade que vem tendo. Steel Eaters, medalha de prata para meu amigo, head coach Danilo, subindo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Que segunda metade de temporada tem feito o Steel Eaters, né? Fez mais de 100 pontos. Aliás, perdão. Teve uma boa atuação essa semana. Foi nada espetacular, mas foi boa. O suficiente para vencer mais uma vez. 6ª vitória consecutiva, tá? Para Josh Allen e companhia. Então, um ótimo momento. E não é à toa que a equipe está aqui na nossa segunda posição. Primeirão, apesar da derrota, mantenho o Paraíba Black Wolves, tá? Não tem como penalizar os Lobos aqui também, cara. Assim, fizeram mais de 100 pontos, tiveram a 3ª maior pontuação da semana. É o maior pontuador da temporada em pontos totais, fantasy points totais. E possui um excelente time, né? É uma questão que enfrentou um adversário duro, jogando pela vida, por playoffs. Então, é um resultado ali que não dá para condenar e não há crise aqui pela banda do Paraíba Black Wolves, beleza? Continua no primeiro lugar do nosso Power Ranking, eu acho que com justiça. Meus amigos, está entregue mais uma semana, nosso Power Ranking. Senta o dedo aí e mete o like no YouTube e vamos que vamos, aguardemos, né, o que nos reserva essa última semana de temporada regular.
de fantasy. Um grande abraço, que vocês e suas respectivas famílias possam ter uma ótima semana. Valeu, meus amigos! Até a próxima!